muito importante, porque a casa de Deus, ela precisa estar aberta, o trabalho de Deus tem que ser feito, Deus tem que ser glorificado, e graças a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Hoje nós não teremos a classinha das crianças, né? Nós vamos ficar aqui mesmo tempo, nós não fizemos a escala, mas vamos conduzir o trabalho de Deus conforme a vontade dele. Vou pedir aos irmãos, estão abrindo suas Bíblias comigo, na carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo de número 16. Aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. À medida que os irmãos encontrarem, peço que os irmãos coloquem em pé. Nós estamos dando continuidade às nossas mensagens na carta aos Hebreus. Capítulo 4, versículo 14 ao versículo de número 16. Os irmãos que encontraram, digam amém. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo início do teu trabalho, te agradecemos por cada hino, Pai, que foi entoado ao teu santo nome, por cada oração feita, te agradecemos pelo teu cuidado por nós. Pedimos, Pai, neste momento que estaremos transmitindo a tua palavra, que o Senhor, Pai, venha nos usar como instrumento nas tuas mãos. Ó Deus, é a tua palavra que vamos falar, é o recado do Senhor aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça entender, ó Pai, o teu querer para as nossas vidas. Esta oração, Pai, eu me faço agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta maravilhosa. Eu fiquei alguns tempos pensando nesta carta aos Hebreus, porque nas minhas mensagens eu não tinha dedicado totalmente a carta aos Hebreus para mim poder pregar. A gente pregava alguns textos isolados, mas a carta aos Hebreus ela é muito rica. E como ela é rica, como ela tem me abençoado particularmente, porque a gente vê a ansiedade, o anseio, o desejo exagerado no coração de um escritor que estava preocupado com o seu povo, que estava desviando. E isso causou preocupação no coração desse escritor. Ele estava assim perplexo, porque muitos que estavam convertendo a Cristo estavam voltando atrás. Tanto é que esta carta ele não começa com uma saudação, ele já foi direto no assunto. A respeito da urgência desse assunto, ele já vai diretamente ao assunto, querendo que aquele povo, alguns hebreus, os judeus que tinham convertido a Cristo, diante de tanta perseguição que eles estavam passando, alguns estavam perdendo seus bens, sendo mandados embora das suas casas, estavam sofrendo uma perseguição muito ferrenha, e era muito cômodo para alguns deles dizer o seguinte: não, eu não sigo mais a Cristo, eu quero continuar no judaísmo, eu quero continuar na lei de Moisés. Era só assim, falar assim: olha, eu não quero mais seguir a Cristo. Eles estavam livres de perseguição, eles iam continuar do jeito que estavam. E diante desta pressão, muitos optaram de abrir mão de Cristo e voltar atrás. Aí aparece o escritor de Hebreus para tentar mostrar na sua carta a respeito da superioridade de Jesus, que o judaísmo ele foi importante sim durante o seu tempo, mas o judaísmo ele estava
apontando e ele ia desenrolar, né, como um rio que vai correndo e acaba caindo no mar. O judaísmo, ele ia cair em Cristo, porque ele apontava para Cristo. O cristianismo é a religião onde Cristo culmina tudo do passado que apontava para ele. Ele é a realidade viva que os profetas pregaram, a realidade viva que os profetas diziam Cristo era. Agora, você abrir mão do cristianismo, que é a religião viva de Cristo, e voltar para as sombras do judaísmo, era uma perda de tempo, era uma decisão inútil, não tinha sentido algum. E muitos às vezes fazem isso nos dias de hoje também. Acabam abandonando Cristo, abandonando aquele que tem o controle de tudo em suas mãos e voltando para trás, abrindo mão de Cristo por prazeres e por coisas desta vida. Nós falamos aqui, irmãos, na carta a respeito da superioridade de Cristo quanto à lei, quanto aos profetas, quanto aos anjos, e aqui vai estar falando a superioridade de Cristo quanto a Arão, que foi o sumo sacerdote do passado. É importante, irmãos, a gente definir essas duas coisas. Qual a diferença do sacerdote e do profeta? O profeta, ele tinha a função de trazer ao povo o recado de Deus. É como a palavra, quando nós lemos, Deus fala conosco. O profeta falava ao povo aquilo que Deus queria. E o sacerdote? O sacerdote levava a Deus a necessidade do povo. Então, o povo cometia um pecado, ia até o sacerdote, e o sacerdote o representava diante de Deus. Como é que nós fazemos isso hoje? Através das nossas orações. Hoje não há mais necessidade de sacerdotes, porque em Cristo Jesus, que penetrou os céus, isso se abriu e nós temos liberdade para falarmos com Deus. Mas antes, isso funcionava através do sacerdote. E o sumo sacerdote tinha uma função ainda mais especial. O sumo sacerdote era o sacerdote cabeça. O Arão, ele tinha uma veste sacerdotal impressionante. E de ano em ano ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos, que era dividido com uma cortina, e ele representava diante de Deus. Até a arca da aliança, para ele olhar para ela, tinha uma fumaça, e ele olhava através dela. Se ele cometesse ali dentro do lugar Santo dos Santos alguma coisa que contrariasse a santidade de Deus, ele morria instantaneamente ali. E ele, quando entrava nesse lugar, ele tinha uma corda amarrada até ele, que se caso ele fizesse algo contrário à vontade de Deus, aos rituais que lhe cabia ali dentro, e ele morresse, eles tinham que puxar lá de fora o corpo, porque não poderiam entrar naquele lugar, representando a santidade de Deus, a grandeza de Deus. Mas esta carta, especialmente nesses versículos, vai estar falando de um sumo sacerdote que é superior a Arão, porque Arão, ele oferecia sacrifícios a Deus pelo povo, mas ele também teria que oferecer sacrifícios a Deus por si mesmo. Por quê? Porque ele era pecador também, ele também cometia deslizes, e ele precisava oferecer sacrifícios por causa dos seus próprios pecados. E por que Jesus é superior a Arão? Porque ele não cometeu pecado algum, ele é a própria essência de Deus, ele é o Filho de Deus, e ele não cometeu pecado algum. Então esses versos aqui vêm estar mostrando, irmãos, a clareza deste sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus. O homem, irmãos, desde o Antigo Testamento, ele não tinha condições por si mesmo de se apresentar diante de Deus, tinha que ter um mediador, e nós, de igual forma, nós temos um mediador, e o nosso mediador é Cristo. O homem por si só não tem como se representar diante de Deus, alguém teria que fazer isso, e Cristo apresenta desta forma. Veja aqui o versículo 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, na cultura antiga, a gente pode ver isso, que os reis, nem mesmo as suas esposas poderiam apresentar-se diante do trono do rei, naquelas culturas antigas. Só poderia fazer isso com permissão. Só havia um que poderia chegar diante do rei sem lhe pedir permissão. Esse poderia entrar diante do rei.
o filho primogênito. Esse poderia entrar. Somente ele. É isso que funcionava nas culturas antigas. E diante de Deus, Cristo, que é o seu filho, ele entra com toda liberdade. Diz aqui que tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, não é um sumo sacerdote apenas, mas um grande sumo sacerdote. Veja que sumo já é algo grande, mas ele ainda está acima de Arão, acima de qualquer um outro, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Diferentemente de Arão, que ele penetrava o Santo dos Santos, o lugar onde se ele apresentava diante de Deus, ali dividido, por aquela cortina, ele apresentava ali, porque realmente era um lugar onde estava a presença de Deus. Jesus, diferentemente de Arão, não penetrou num lugar móvel, um tabernáculo, mas ele penetrou o quê? Os céus. Ele ali está acima, irmãos. A superioridade dele é real nisso. Ele penetrou os céus, não um lugar apenas, mas os céus. E por esse motivo, nós devemos conservar firmes a nossa confissão. Que confissão é essa, irmãos? Essa confissão aqui não é confissão de pecado, diferente. Essa confissão aqui é confessarmos a nossa fé, é declararmos a nossa fé, nos apegarmos à nossa fé, aquilo que nós cremos, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o enviado de Deus nesta terra, que Ele morreu pelos nossos pecados, obedientemente Ele foi até a cruz, Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele está sentado à destra do Pai, Ele intercede por nós, Ele foi preparar lugar, e todos aqueles que creem nele têm os seus pecados perdoados. Nós precisamos confessar que Jesus ele é superior, sim, e que nós não podemos em hipótese alguma abrir mão desta fé por causa de outras coisas, porque Jesus, a quem nós cremos, ele penetrou os céus, ele é o sumo sacerdote, ele é superior a tudo e a todos. A ele nós devemos nos deter, a ele nós devemos nos apegar. Quando se trata aqui de um grande sumo sacerdote, se trata primeiramente de Cristo, da pessoa de Cristo, como o unigênito de Deus, e também como seu Filho, a quem ele enviou. Jesus foi um nome dado, apenas um nome dado de cartório ao Filho de Maria, Jesus, mas ele é o próprio Cristo, a pessoa divina estava nele, 100% homem, 100% Deus. A este Jesus, ele como pessoa, que Deus fez em Filipenses capítulo 2, diz que como ele não supõe ser igual a Deus, ele se esvaziou, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. De forma pessoal, ele é grande, e como sumo sacerdote, ele penetrou os céus. Por isso que Cristo é superior a Arão. Então, tendo Cristo, irmãos, como nosso sumo sacerdote, nós precisamos guardar a nossa fé e não termos receio de dizermos para as pessoas que somos crentes. Nós não podemos, irmãos, ter essa timidez, não. Nós confiamos em Cristo, a Ele que é superior a tudo e a todos. Há pessoas que estão se vangloriando porque confiam no Santo. Há pessoas que estão se vangloriando porque confiam em astros. Há pessoas que estão se vangloriando porque consultou alguém que consultou a sua mão, ou os astros. Nós, diferentemente, confiamos naquele Filho de Deus que penetrou os céus e que intercede por nós. Então, irmãos, nós não devemos ter vergonha da fé que professamos. Nós devemos ter mais ousadia de falar daquele em que cremos, irmãos. Devemos ter mais ousadia. Sou crente sim, em Jesus. Ele morreu por mim, perdoou os meus pecados. Ele que me deu certeza de vida eterna, não porque eu mereço, mas por causa da sua graça. Então, irmãos, quando nós cremos nesse sumo sacerdote que intercede por nós, nós devemos estar mais convictos da nossa fé. Não é aquele assunto onde alguém te pergunta, você é crente? Aí você diz,
gagueja um pouco, né? E depois diz que está frequentando uma igreja. Não, você precisa confessar a sua fé. É preciso declarar a sua fé diante dos homens e diante de todos que te servem. Olha o versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmãos, isso aqui é muito importante. Nós temos um sumo sacerdote que nos entende, que sabe como nós somos, que nos conhece. Nós temos um Deus que sabe das nossas fraquezas. Seria uma insensatez da nossa parte, irmãos, nós pensarmos que nós não somos fracos. Nós pensarmos que nós não somos fracos é uma insensatez. Todos nós temos nossas fraquezas. Todos nós temos nossas fraquezas. É uma insensatez pensarmos, não, eu sou forte, o suficiente, eu estou bem resolvido espiritualmente. Tranquilo, isso é uma insensatez. Nós temos nossas fraquezas. E já pensou se Deus não tivesse misericórdia de nós? Já pensou? Ele é esse que compadece das nossas fraquezas. Antes, diz aqui, foi ele tentado em todas as coisas. Eu achei muito interessante essa parte, quando diz assim, antes ele foi tentado em todas as coisas, pelo seguinte: é um sumo sacerdote que passou por tudo que nós passamos. Todo tipo de tentação que o ser humano possa pensar o seguinte: Jesus nunca passou por isso, ele passou. Às vezes é fácil alguém tentar aconselhar outra pessoa por algo que ele não passou, porque se a gente não está na pele do outro, é fácil a gente falar. Mas todo tipo de tentação Jesus passou, todo. Às vezes a Bíblia não relata todos, mas ele passou por todos. Escreve aqui o escritor de Hebreus, toda tentação. Então ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele experimentou todo tipo de tentação. Assim sendo, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, da mesma forma, a nossa semelhança, ele sofreu todo tipo de tentação. Porém, tem um detalhe no final, mas sem pecado. Aqui que está a diferença, né? Arão precisava oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele era um pecador. E Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele era idôneo. Era o único, exclusivo, para intermediar por nós, para nos apresentar diante de Deus. Porque por ter passado por tudo o que nós humanamente passamos, ele não cometeu pecado nenhum. Alguém é apto para se oferecer por nós e que se compadece das nossas fraquezas. Veja o versículo 16. Assim sendo, irmãos, sabendo que Jesus, ele compadece-se das nossas fraquezas, porque ele passou por tudo que nós passamos, aqui o versículo vai dizer assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Outras traduções ele vai dizer: apeguemos-nos confiadamente, junto ao trono da graça, apegarmos a ele. Como assim, irmãos? É como alguém que gruda, segura em Jesus e em hipótese alguma quer soltar-se dele. Uma certa época eu tinha um filhote de gato que estava em cima da laje, e eu tentei tirá-lo da laje, é alto. E quando eu tirei, que eu peguei, que fui tentar descer da escada, ele ficou com tanto medo de cair, que ele grudou em mim e no meu braço, de tal maneira, eu não gato pula de tanta altura, mas esse não quis comer, se apegou em mim. E é isso mais ou menos. Pelo que Cristo é, pelo que Ele fez por nós, pela nossa fé nele, nós devemos nos apegar a Ele. E não permitirmos, irmãos, que em hipótese alguma, que em circunstância alguma, venhamos nos descolar dele, venhamos nos desgrudar dele. Devemos nos apegar a Jesus, e exclusivamente a Jesus. Não em nossas próprias forças, não em nossos próprios méritos, mas nos apegar a Jesus. Mais uma vez,
pelo que Ele fez por nós. Ele conhece as nossas fraquezas. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, sem receio, confiadamente, acheguemos-nos a Ele. Às vezes, falamos aqui pela manhã, quando diz aqui, aquele que conhece as nossas fraquezas, às vezes nós podemos nos sentir impossibilitados, tão fracos e sem condições nenhuma de, olha, eu já decepcionei uma vez na fé cristã, eu já tentei e não consegui, não é a primeira vez que eu faço isso, eu já pelejei, mas não consegui. Mesmo assim, nessas fraquezas que a gente até vier a sentir, nós devemos nos apegar a Cristo. Acheguemos-nos a Ele confiadamente. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar. Ele é a nossa fonte segura, Ele é a rocha firme, e nele nós devemos nos assegurar. Então cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. É no trono da graça, irmãos, que nós recebemos o que? Misericórdia e achamos graça. Qual é a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia, irmãos, a gente pode explicar da seguinte maneira: é quando um filho ele faz alguma coisa errada. É mais ou menos esse relacionamento. O que Deus deu ao pai e filho, né? Para que a maneira como nós lidamos com os nossos filhos é a maneira como Deus nos vê. Às vezes, quando o nosso filho ele desobedece, a gente, olha, vou te dar um castigo, filho. Você vai ficar uma semana sem ver o celular. Mas aí, quando passa 2 dias, aí você se sensibiliza e você libera ele. Ele merecia uma semana, mas você teve misericórdia e deu apenas 2 dias. Nós merecíamos ser mortos, punidos por causa dos nossos pecados, mas Jesus ameniza isso. Ele tira isso. Isso é sua misericórdia. O que é que diz Lamentações? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Irmãos, porque na verdade, pelo que nós somos e pelo que nós fazemos, todos os dias merecemos morrer, merecemos ser punidos, mas Deus, da sua misericórdia, Ele renova as suas misericórdias, Ele renova cada dia as suas misericórdias, Ele ameniza o nosso sofrimento. Aí a gente olha para aquele filho que ia ficar uma semana, ficou 2 dias, e quando chega no 3º dia, o pai vai lá e compra uma caixa de bombom e dá para ele. Isso é graça. Nós merecemos morrer, merecemos ser condenados. O Senhor nos livra da condenação e nos presenteia com o céu. Isso é graça, é favor de Deus para aquele, favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos cobre com a sua graça, com a sua bondade e com o seu amor. Quando nós nos achegamos a Cristo, nós encontramos misericórdia e graça. Há pessoas que estão abandonando a fé e indo para o mundo, e lá no mundo ele não encontra nem misericórdia, ele não encontra graça, ele não encontra paz, encontra tristeza, encontra frustração e vazio na alma. Mas em Cristo nós encontramos misericórdia e encontramos graça. Este é o nosso sumo sacerdote, é aquele que nos apresenta diante de Deus. Às vezes não sabemos nem como pedir, mas ele ora por nós, Ele está nos céus, Ele conhece as nossas fraquezas, e por isso que Ele renova as suas misericórdias. Ele humanamente, irmãos, porque Ele viveu como homem, Ele sentiu na pele aquilo que nós sentimos, os desejos que nós sentimos como homens, Jesus também sentiu. Entretanto, Ele não cometeu nenhum pecado, mas Ele sabe das nossas fraquezas, Ele conhece as nossas fraquezas, mas Ele intercede por nós. Ele é o nosso mediador, Ele é o mediador entre o homem e Deus. Jesus Cristo é exatamente isso. Então é muito importante, meu amado, que nós nos apeguemos a Ele. Eu gostaria de, nesta noite, com base nesta mensagem, encorajar os irmãos a continuarem servindo ao Senhor, a erguer a cabeça, irmãos, e a ter alegria e prazer em ser crente, a ter alegria e prazer em servir a Deus. Há pais que dizem o seguinte: olha, eu tenho orgulho do meu filho. Nós também devemos nos orgulhar da fé em Jesus, orgulhar do conhecimento que temos em Cristo, pelo que Ele fez por nós. Por isso que Ele é superior,
Servimos a um Deus assim, que nos dá garantia, que nos dá segurança, que nos dá graça. Devemos fazer isso. Irmãos, nós precisamos nos sentir encorajados a permanecer servindo ao Senhor, independente de qualquer coisa. É óbvio que as provações vieram para esses judeus aqui. Eles estavam sofrendo todo tipo de perseguição. Alguns estavam voltando atrás, e alguns de nós também, irmãos, do nosso meio, que começaram conosco, voltaram para trás também. Mas graças a Deus que nós decidimos continuar. Mas devemos continuar animados, com motivação, servindo ao Senhor com alegria, sentir encorajados para servir ao Senhor, falarmos desta fé com ousadia, pregarmos o Senhor com ousadia, compartilharmos do seu amor com ousadia. Estamos precisando, irmãos, pensar nisso, pensar no propósito do Senhor para as nossas vidas. As pessoas aí fora precisam ver em nós essa empolgação de servir a Deus, esse desejo de continuar, apesar de tantas coisas. Irmãos, o nosso Brasil hoje está num período de euforia da carne. Não sei nem por que eles colocaram o nome de carnaval. A gente percebe aí que o prefixo, né, carna, da ideia de carne, ou festa da carne. Tudo pode fazer. Tudo pode fazer. É o período que Satanás mais fica feliz. Esse é o período em que as pessoas se jogam, se entregam completamente. Enquanto está tendo esse rebuliço aí no Brasil, nós estamos aqui na igreja servindo ao Senhor. E isso é um privilégio. O Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos arrancou desse lugar e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso, irmãos, que nós estamos plantando aqui, na presença de Deus, talvez os lá de fora podem até dizer o seguinte: eles estão perdendo o tempo deles. Nós estamos ganhando o nosso tempo aqui na presença de Deus. Começou quando nós entregamos nossa vida a Cristo e a de penetrar a eternidade, como Cristo penetrou os céus. Quando estivermos lá, irmãos, para vivermos eternamente na presença do Senhor. Do lado contrário, aqueles que estavam na porta lá, caminho lá, uma eternidade, num lugar onde não há Deus, num lugar onde a Bíblia diz que o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, porque preferiram os prazeres desta vida do que Jesus. Só Jesus Cristo dá paz verdadeira, só Ele que confere misericórdia e graça, só Jesus que confere misericórdia e graça. E por esse motivo devemos continuar firmes, servindo ao Senhor. Irmãos, vamos erguer a cabeça. Olha, nós estamos no meio da caminhada, não chegamos ao fim, e o segredo está no fim. Perseverança. A gente não sabe o que vai vir para frente, irmão. Eu acredito, eu vou estar preparando uma mensagem em cima disso. Irmãos, nós estamos no desapontar da volta de Cristo. Se os irmãos prestarem atenção no que está acontecendo no mundo hoje, irmãos, aquele terremoto que houve na Turquia e na Síria, depois de uma pandemia que nós tivemos, depois de ameaças de guerra, um general americano, ele confessa que em 2025 haverá guerra entre Estados Unidos e China. São as duas maiores potências militares. Irmãos, como o povo está se entregando para aquilo que é banal. É banheiro onde pode entrar homem e mulher. É onde ministros, agora é todos, todas e todas, linguagem neutra, ideologia de gênero, todas estas coisas, irmãos, é contexto do fim. E nós, como servos do Senhor, devemos preparar nossas vidas para encontrar com Deus, porque Ele está prestes a voltar. Consagrar, ficar firmes, perseverar até quando o Senhor voltar. Que Ele, irmãos, esta noite nos abençoe e em nossos corações complete a sua palavra.
Amém? Vamos cantar o hino 108 ainda? Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar qualquer coisa. Estaremos cantando esse hino, logo em seguida estaremos orando, finalizando o nosso